A AgroGalaxy pede recuperação judicial. Os diretores da companhia pulam do barco e renunciam seu cargo. Os fiados na Bolsa de Valores derretem nessa semana e não se fala em outro assunto senão os impactos dessa crise nos investidores. Nesse vídeo eu vou analisar em detalhes o que tudo isso pode impactar os investidores, como tudo isso começou, principalmente no que diz respeito aos fiagros que têm exposição à AgroGalaxy. Como isso vai afetar tanto a cota mercado, que como eu disse, derreteu essa semana, o valor patrimonial e também os seus rendimentos. Eu sou Danilo Carvalho, analista CNPI. Meu objetivo aqui nesse canal é falar com vocês sobre fundos imobiliários, fiagro, FINFRA, investimentos de modo geral, tudo da forma mais simples e didática possível. Por isso, se esse tipo de conteúdo te interessa, já se inscreva nesse canal e ative o sino de notificações para que você não perca nenhum vídeo novo por aqui. Você que já é um inscrito antigo já sabe, né? Clica aí no botão de curtir, porque você sabe que só faz conteúdo de qualidade por aqui. Bom, vamos falar sobre a AgroGalaxy. E o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é por que teve toda essa repercussão em relação à AgroGalaxy, diferente do que a gente já viu em outras companhias, tanto do segmento do agronegócio quanto de outros segmentos que pediram recuperação judicial. Primeiro ponto é, a gente teve uma crise interna. Aqui eu trouxe algumas notícias para vocês observarem e a gente acompanhar esse racional, né? Montar esse racional aqui junto com vocês. Na manhã de quarta-feira, teve-se essa notícia de que tanto o CEO como 5 dos conselheiros renunciaram ao seu cargo. Logo depois, no final da tarde, começou a ter também notícias de que, de fato, ia haver o pedido de recuperação judicial. Então a gente observa aqui que antes mesmo do pedido de recuperação judicial, já tinha uma crise interna ali, na qual foi retirado, né, alguns executivos renunciaram ao seu cargo. E aí a gente vem para recuperação judicial. Esse aqui acaba sendo o primeiro ponto de grande repercussão, que é uma crise interna. E como qualquer recuperação judicial, depois que é feito o pedido, tem um prazo, depois começam as negociações com os devedores. Mas aqui a gente observa que vai ser algo que vai demandar um pouco mais de tempo, até porque é preciso arrumar a casa para depois ter novas conversas e verificar qual caminho será adotado. Então, esse acaba sendo um dos primeiros pontos, uma crise interna. Além disso, a AgroGalaxy é uma empresa negociada em bolsa. Ela tem uma série de investidores, uma série de acionistas que detêm as suas ações. Essa AgroGalaxy, inclusive, ela fez um IPO bem recente, tá? Ela abriu o capital na bolsa no meado de 2021. E aqui nós estamos em 2024, que assim, é um espaço pequeno, né, de tempo, um período pequeno, em que ela está com o capital aberto, né, na Bolsa de Valores, e ela já pede recuperação judicial. Então, isso aqui, o gráfico, desde o seu IPO, ela teve uma queda de quase que 94%. Ou seja, se você investiu lá R$100 no IPO, hoje você só teria basicamente R$6 desse seu patrimônio. Então, é uma queda bem relevante. A gente observa que a partir de 2023, como vocês podem ver aqui no gráfico, ele meio que ficou oscilações, né, que é algo de até certa forma natural dentro da renda variável, mas a partir de 2023 ela tem uma queda constante. Quem investe mais tempo em fiagro, está acompanhando mais essa empresa há um pouco mais de tempo, vai relembrar que no meio do ano de 2023, essa empresa já passou por uma série de dificuldades, demitiu um monte de gente, fez algumas renegociações com os devedores e estava já demonstrando sinais de uma dificuldade financeira. E daí foi só ladeira abaixo em relação às suas ações. Então até aqui eu iniciei falando da companhia, de uma questão interna, passei para os acionistas e agora estamos chegando nos credores, né? Quem forneceu o crédito para a empresa. E a gente não tem apenas os CRAs e os fiagros, a gente tem também bancos e fornecedores. Então, só para que vocês possam ter uma ideia, a AgroGalaxy deve ao Banco do Brasil 390 milhões, 278 milhões ao Santander,
106 milhões ao Citibank e a outros fornecedores cerca de 303 milhões de reais. Então a gente vê uma série de pessoas no qual essa recuperação judicial irá impactar. Por isso é natural que haja de fato uma repercussão maior. Bom, agora vamos falar dos CRAs, dos fiagros, de como que os fiagros têm se comportado no mercado, quanto que isso pode impactar a cota patrimonial. Bom, falando na dívida total em relação aos CRAs, que não necessariamente significa que todos estão espalhados apenas nos fiagros, o CRA, como vocês sabem, ela pode ser comprada por uma pessoa física, ela pode ser comprada pelos fundos de investimentos, tanto fechado quanto aberto, está em tesouraria de outros bancos, enfim, esses CRAs estão espalhados por aí. E a somatória desses CRAs da AgroGalaxy é de 665 milhões de reais. Trazendo isso para os fiagros, que são detetores desse CRAs, a gente tem 6 fiagros listados, fora os 5 que são certificados, né? Não vou nem tratar desses 5, porque senão o vídeo também ficaria super longo. O racional, a partir disso, vocês vão conseguir compreender muito bem, tá? Então, trazendo aqui numa escala de quem tem a maior exposição para quem tem a menor exposição aos CRAs da AgroGalaxy. A gente tem o XPCA com 8,20% de exposição nesse devedor, porque inclusive o XPCA tem 3 CRAs diferentes, incluindo um que é mezanino. JGPX com 8%, CPTR com 7%, AGRX com 5,6%, BBGO com 4,7% e o ASEC 11 com 0,39%. Aqui a gente já começa a observar que alguns fundos têm uma exposição maior ao AgroGalaxy e outros com exposições menores. Porém, é válido também reforçar que, como eu citei, alguns têm o único desafio, né, como de recuperação judicial ou com dificuldade financeira é a AgroGalaxy. Outros já têm a AgroGalaxy e eventualmente um outro devedor que teve algum tipo de problema no meio do caminho ou que já está em recuperação judicial ou em algum tipo de inadimplência. É algo que precisa ser observado para entender ali o quanto que você pode estar sendo afetado por empresas com dificuldades financeiras. Bom, agora a gente vai olhar o quanto que isso impactou na cota mercado nesta semana. Aqui a gente consegue observar que os que tinham maior exposição acabaram tendo um impacto maior e que geralmente foram maiores do que o percentual da exposição. O que eu quero dizer com isso? Aqui tem o XPCA, que tem 8,2% do patrimônio alocado em CRAs da AgroGalaxy. No entanto, quando a gente olha o quanto que ele caiu nesta semana, eu trouxe aqui da semana inteira para que vocês pudessem observar de fato essa queda depois do anúncio da recuperação judicial. A gente veio ali no começo da semana lateralizado, normal, sobe um pouco, desce um pouco. Depois da informação, ele teve uma queda relevante e depois seguiu caindo nos dias posteriores. A queda durante a semana foi de 13,8% no XPCA. Então veja, a exposição é de 8%, mas a queda foi de 13%. Significa, Danilo, então, que eu posso comprar porque a queda foi maior do que o percentual que está comprometido? Algumas pessoas até acreditam nisso, né, utilizam dessa estratégia. Eu não sugiro que você faça isso, não apenas olhando para isso. Acho que tem muito mais informações que precisam ser extraídas para que você possa tomar uma decisão como essa. Mas o ponto é que a gente tem observado exposições ou quedas mais relevantes do que a parcela que está com algum tipo de problema, no caso, com a AgroGalaxy. JGPX tem um percentual de 8% e a queda foi de 15%. Por outro lado, o CPTR teve 7%, tem 7% do patrimônio alocado no CRA da AgroGalaxy, enquanto a queda durante a semana foi de 8,71%. E o AGRX11 tem uma participação de 5,6%
e a queda durante a semana no mercado secundário foi de 8,1%, somando todo esse período. Ainda faltam aqui para vocês observarem o desempenho no mercado secundário, o BBGO11 e o ASEC11. No entanto, elas vão ficar de dever de casa, tá? Aqui tá realmente estilo aula. Fica isso aqui como exercício para você fazer depois de assistir esse vídeo, de verificar o quanto foi a queda desses ativos durante esta semana. E aí é muito engraçado, né? Que toda escola a gente tem um grupo de alunos com características muito similares. Tem aquele que é estudioso, faz suas atividades, mas não compartilha com ninguém. Tem aqueles que fazem atividade e é super popular, tranquilão e compartilha a informação com os outros. E aquele que não vai buscar nada, fica só esperando alguém soltar a informação. Bom, se você é desse primeiro grupo que pega a informação e detém com você, vai lá, assiste e verifica quais são os percentuais. Se você é do segundo grupo, que além de fazer, você é um cara mais tranquilo, compartilha com todo mundo, coloca aqui no comentário qual foi a oscilação do BBGO e o ASEC11 durante essa semana, beleza? Bom, vamos dar continuidade, agora eu vou falar para vocês o impacto na cota patrimonial de cada um desses fundos. Mas antes disso, se você está me acompanhando até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, convido você a curtir. Afinal, já está um tempinho aqui, se você está me assistindo até agora, você está curtindo esse vídeo. Então nada mais justo do que clicar no botão de curtir. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva e também ative o sininho de notificações para que você possa ser avisado todas as vezes que tiver um vídeo novo por aqui. Ok, agora vamos falar do impacto na cota patrimonial. Como vocês sabem, a gente tem a cota mercado e a cota patrimonial. O que nós abordamos até aqui era a cota mercado, ou seja, o valor que está sendo negociado aquela cota. E isso não diz respeito, literalmente, ao valor que está dentro do fundo. E sim, o quanto que eu, que sou o dono da cota, estou disposto a vender, assim como o mercado, que está na outra ponta, está disposto a pagar por aquela cota. E isso vai fazer o preço. Aqui já é diferente. Dentro da cota patrimonial, cada CRA tem o seu valor, e aí eu vou, somado tudo isso, vai me dar o valor da cota patrimonial. Ok, e aí o que a gente tem nesse sentido? A AgroGalaxy, ela tem uma série de CRAs. Vocês viram lá o valor do CRA, eu trouxe logo num dos primeiros slides. E isso não está em uma única securitizadora, tem mais de uma securitizadora, e também não é um único CRA específico. Há algumas séries de CRAs diferentes. Quando a AgroGalaxy deixou de pagar um dos seus títulos de dívida, os outros acabaram vencendo de forma antecipada. O que isso quer dizer, Danilo? Enquanto ela estava pagando os seus juros, as suas amortizações em dia, ela tinha um cronograma que compreendia um prazo de alguns anos, assim como qualquer título de dívida de renda fixa. O tomador do crédito pega aquele recurso emprestado, acerta um prazo a ser pago, tanto os juros quanto a amortização, e vai pagando até uma data de vencimento, que pode ser 5, 6, 7, 8 anos. Quando ele deixou de pagar um dos CRAs, um dos títulos de dívida, ele, por conta da estrutura das outras, ele automaticamente teve as suas outras dívidas antecipadas. Deste modo, ao invés de pagar parcelado até o vencimento, que poderia ser daqui a 5, 6, 7 anos, ele vai ter que pagar agora tudo junto, porque foi antecipada essa dívida e foi trazida aqui para frente para ser quitada necessariamente neste momento. Por conta disso, por conta do vencimento antecipado, por conta da recuperação judicial, por conta de tudo que a gente já falou até aqui, alguns fundos já remarcaram esse título. Eu trouxe um trecho do fato relevante do XPCA, do JGPX e do AGRX11. Aqui no XPCA, nós tivemos, como eu citei lá inicialmente, o XPCA tem três séries de CRAs da AgroGalaxy, que são diferentes. E aí ele remarcou um dos CRAs a 40%
do valor do ativo, ou seja, lembra de novo, né? Estou aqui com o meu ativo, com certificado que como se fosse um cupom de R$100. Ele remarcou esse cupom aqui a R$ 40,95. E as demais séries, que são outros 2 CRAs, que tem outras estruturas, ele remarcou a 50%, ou seja, esses outros cupons, ao invés de valer 100, eles passaram a valer R$50. Deste modo, lembra que eu falei, né? A cota patrimonial vai ter um impacto, porque antes eu tinha, vamos supor, 3 cupons de 100, hoje eu tenho um cupom de R$40,90 e mais 2 cupons de 50. Deste modo eu tenho R$140 e antes eu tinha 300. Ok? Então, minha cota patrimonial sofre um impacto nesse sentido. Aqui, então, trouxe esse ponto da queda e da remarcação. Um fator interessante é que essa remarcação ela não é uniforme. Não existe um padrão de remarcação ao mercado. Vejam que eu, inclusive, marquei em azul para que vocês possam entender que são os mesmos recibos. Tanto o que está no XPCA, quanto o que está no JGPX e também no AGRX 11. Só que no JGPX, esse mesmo ativo ele foi remarcado a 77,24% do par, do valor do ativo. Ou seja, aquela mesma história do cupom. Ao invés de ser um cupom que vale 100, agora ele é um cupom que vale R$ 77,24. Mas este cupom que vale R$ 77,00 no JGPX é o mesmo cupom que no XPCA está valendo 50. E é aqui que vem essa discrepância em relação à marcação do ativo a mercado. Vale destacar que isso é a remarcação do papel, isso é a responsabilidade do administrador, nem é da gestora. E aí, eles acharam por bem remarcar a 72. Por outro lado, chegando no AGRX 11, a gente tem um trecho do comunicado, né, do fato relevante, em que ele basicamente marca zero. Ele considera que nenhum do valor, que é o pior cenário possível, em que nenhum dos valores sejam recuperados. Nesse caso, considerando aqui a cota sem a marcação ao mercado, hoje a cota patrimonial está em R$ 10,11 e desconsiderando esse ativo, ele passaria a R$ 9,55. O mesmo cupom sendo remarcado de forma totalmente diferente. Um foi no extremo, no pior cenário possível, em que não iria conseguir recuperar nada, e aí foi o AGRX 11. O JGPX fez ali 75%, ou seja, que conseguiria recuperar uma parcela relevante, e o XPCA, considerando que conseguiria recuperar a metade do valor. Na minha opinião, eu acredito que, primeiro, deveria fazer como o AGRX e trazer, olha, no pior cenário seria essa a variação da cota patrimonial. Cenário em que a gente poderia vender esse ativo para alguns fundos. Tem alguns fundos que só pegam ativos estressados, tá? Como esse. Eu conseguiria vender, por exemplo, 20% do PU, do preço desse cupom inicial. E aí seria trazer esse outro cenário que seria possível, mas que provavelmente a empresa não iria tomar. Dessa forma, seria mais coeso para a gente para observar essa possibilidade. Remarcar a 77%, eu acho que é muito otimista, mas é o que nós temos e eu queria trazer para vocês aqui, de fato, essa oscilação entre os fundos. Por fim, como vocês sabem, eu sou de fato um entusiasta dos FIAGROS, acompanho há bastante tempo, desde o seu surgimento. Eu continuo investindo em FIAGRO, continuo achando que é um bom produto e também continuo achando que precisa ter muita cautela na escolha dos ativos. Não dá para escolher qualquer um, até porque a gente realmente viu que a gente tem momentos em que o mercado está mais aquecido para alguns produtos.
E isso faz com que alguns produtos sejam estruturados meio que à pressa. E isso serve para diversos episódios, tá? Não apenas a criação de novos fiagros, que eventualmente foram criados em um momento, pulando algumas etapas, por assim dizer, como também IPOs. A gente viu o IPO da empresa, existem janelas econômicas que a gente tem uma série de IPOs sendo feito. E nem isso não quer dizer que exatamente aquela empresa estaria pronta para fazer um IPO, ou que seria muito interessante que ela fizesse, mas aquela janela foi oportuna e eles vão e fazem. Tanto é que, se você observar, você vão ter anos que vão ter um número enorme de IPOs e outros números muito menores, porque isso também está ligado à questão do timing, à questão do cenário econômico. E, naturalmente, acaba fazendo com que algumas empresas que não deveriam se expor ao mercado naquele momento, acabam aproveitando, se antecipando e, eventualmente, tendo alguns tipos de problemas. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o que está acontecendo, os impactos dessa crise na AgroGalaxy. E agora a gente se vê no próximo vídeo. Até logo!